Nas vastas planícies da pré-história, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência, as mulheres desempenhavam funções que iam muito além do que muitas vezes imaginamos. Enquanto os homens se destacavam em longas caçadas, eram as mulheres que garantiam a base alimentar do grupo através da coleta de frutas, raízes e sementes. Esse trabalho, menos arriscado que a caça, era na verdade mais constante e fundamental para manter a comunidade viva. Sem o alimento que elas traziam diariamente, as tribos dificilmente teriam sobrevivido em períodos de escassez. Além disso, as mulheres eram responsáveis pelo cuidado com as crianças, idosos e até feridos. Isso fazia delas verdadeiras guardiãs da continuidade do grupo. Nesse cenário, começamos a perceber que sua importância ultrapassava o papel biológico de gerar filhos. Elas eram também transmissoras de saber. O conhecimento sobre quais plantas eram comestíveis, quais tinham propriedades medicinais, ou quais poderiam ser venenosas, era passado de geração em geração, consolidando a mulher como peça central na memória coletiva. E já que estamos falando da base da humanidade, quero te fazer uma pergunta. Você acredita que as primeiras mulheres foram submissas aos homens, ou, pelo contrário, exerciam grande poder dentro das tribos? Responda aí nos comentários. Vou adorar saber sua opinião. E claro, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito a trazer mais histórias da nossa origem. Mas o papel feminino ia ainda além do sustento físico. Elas eram as que mais percebiam as mudanças do ambiente. Sabiam os ciclos da natureza, identificavam épocas de colheita e entendiam os sinais de perigo que podiam afetar os filhos e o grupo como um todo. Esse olhar atento para o detalhe fez com que muitas vezes a sobrevivência da tribo dependesse diretamente da sensibilidade e experiência das mulheres. Podemos imaginar pequenos grupos ao redor da fogueira, com as mulheres compartilhando histórias, ensinando aos jovens quais caminhos evitar, quais animais temer e quais frutos colher. Esse conhecimento prático era também um tipo de poder. O poder de garantir que a comunidade não apenas sobrevivesse, mas também se adaptasse e prosperasse. Assim, o primeiro grande segredo das mulheres primitivas se revela. Elas eram a espinha dorsal da sobrevivência humana. Sem elas, a espécie não teria conseguido enfrentar os desafios da natureza. Mas será que esse reconhecimento dentro do grupo as colocava em posição de liderança ou as limitava a uma função silenciosa, de bastidores? Essa dúvida abre caminho para a próxima parte da nossa jornada, onde vamos explorar como a maternidade trouxe não apenas responsabilidade, mas também um poder quase sagrado para essas mulheres. Se no primeiro tópico vimos as mulheres como guardiãs da sobrevivência cotidiana, agora entramos em um aspecto ainda mais profundo, a maternidade. Nos primórdios da humanidade, o nascimento de uma criança era algo quase mágico, cercado de mistério e reverência. Para aqueles grupos que ainda não compreendiam plenamente a ligação entre ato sexual e gestação, a mulher parecia carregar dentro de si um poder inexplicável, o dom de gerar vida. Esse poder transformava a mulher em um ser quase sagrado dentro das tribos. A chegada de uma criança não significava apenas alegria, mas também esperança de continuidade. Em um mundo onde a morte rondava a cada esquina, seja pela fome, pelos predadores ou pelas doenças, cada novo nascimento era uma vitória contra a extinção. Assim, as mulheres não eram apenas vistas como reprodutoras, mas como portadoras do futuro da tribo. Essa condição trouxe às mulheres uma posição única. Se por um lado precisavam de proteção durante a gestação e após o parto, por outro, eram reconhecidas como centrais na manutenção da vida. Muitos estudiosos acreditam que os primeiros rituais da humanidade possam ter surgido em torno da fertilidade feminina, danças, símbolos gravados em pedras ou figuras de Vênus esculpidas há dezenas de milhares de anos. Esses objetos, muitas vezes com formas femininas exageradas, são indícios de como a fertilidade era venerada. Mas havia também o lado prático. A maternidade exigia organização social.
crianças demandavam cuidados constantes, e por isso a divisão de tarefas se tornava inevitável. Enquanto algumas mulheres cuidavam dos recém-nascidos, outras continuavam com a coleta de alimentos ou o preparo de abrigos. Esse sistema criava laços de solidariedade entre as mulheres, algo que alguns antropólogos chamam de sororidade primitiva. Mais do que mães individuais, elas se tornavam mães coletivas, garantindo que nenhuma criança ficasse totalmente desamparada. E há outro ponto fundamental. Ao dar à luz, a mulher reforçava laços dentro do grupo. Um bebê unia famílias, fortalecia alianças e até reduzia conflitos, já que todos reconheciam na criança a esperança de novos caçadores, coletores e guardiões para o futuro. A maternidade, portanto, não era apenas uma questão de biologia, mas também de poder social. Esse poder, entretanto, vinha acompanhado de desafios. A gestação e o parto sem recursos médicos eram arriscados. Muitas mulheres não sobreviviam, e isso fazia com que aquelas que conseguiam dar à luz e criar seus filhos até a fase adulta fossem ainda mais respeitadas. Cada sobrevivente carregava consigo a marca de uma guerreira. Assim, o segundo segredo das primeiras mulheres se revela. A maternidade as tornava centrais, tanto na biologia quanto na cultura das tribos. Eram elas que mantinham acesa a chama da continuidade humana, o que lhes conferia uma espécie de poder oculto, não declarado, mas profundamente sentido por todos ao redor. Mas isso nos leva a uma questão inevitável. Esse poder da maternidade as fazia realmente líderes ou as prendia em uma função de dependência? Para entender essa dualidade, precisamos olhar para o próximo aspecto de sua vida, a liderança espiritual e simbólica que muitas delas podem ter exercido. Se a maternidade concedia às primeiras mulheres um poder natural e visível, havia ainda outro campo onde sua influência podia se manifestar: o mundo espiritual. Antes mesmo da escrita ou da ciência, os primeiros humanos buscavam explicações para os fenômenos da vida: a chuva, o trovão, a morte, o nascimento. Nesse espaço de mistério, surgia a figura das mulheres como mediadoras entre o humano e o invisível. É provável que essa posição estivesse diretamente ligada à fertilidade. Como já vimos, gerar uma criança era visto como algo mágico, e por isso a mulher era considerada naturalmente mais próxima das forças da natureza. Nas tribos, era comum que figuras femininas assumissem papéis de curandeiras, parteiras e guardiãs de rituais de fertilidade. Essas funções, mais do que práticas, carregavam também um peso simbólico. Quem controlava o conhecimento sobre ervas medicinais, sobre rituais de nascimento e sobre a morte, possuía poder. Diversos achados arqueológicos reforçam essa hipótese. As chamadas Vênus paleolíticas, pequenas estatuetas femininas com traços exagerados de seios, quadris e ventre, datadas de mais de 20.000 anos, podem ser interpretadas como símbolos de culto à fertilidade e à maternidade. Embora não possamos afirmar com certeza, muitos pesquisadores defendem que tais imagens eram usadas em rituais conduzidos ou inspirados por mulheres. Nesse sentido, elas não apenas davam vida no plano biológico, mas também nutriam a espiritualidade da comunidade. Além disso, é importante lembrar que a espiritualidade primitiva não separava o sagrado do cotidiano. Preparar um parto, realizar uma dança para chamar a chuva ou pintar símbolos nas paredes de uma caverna eram atos profundamente espirituais. Nesse contexto, as mulheres que detinham conhecimento sobre o corpo e a natureza eram vistas como pontes para o inexplicável. Mas essa posição espiritual não as colocava apenas em um pedestal de reverência. Também as tornava alvo de tensões. O poder simbólico podia gerar respeito, mas também medo. Em muitas culturas ancestrais, mulheres associadas ao misticismo eram vistas como protetoras e ameaçadoras ao mesmo tempo. Esse paradoxo de respeito e desconfiança seria herdado ao longo da história, chegando até as bruxas perseguidas na Idade Média. Dentro dos grupos paleolíticos, porém, é plausível imaginar que tais mulheres tivessem uma voz ativa nas decisões coletivas. Afinal,
Conduzir um ritual para garantir a caça ou a fertilidade dos campos não era apenas uma questão espiritual, mas uma estratégia de sobrevivência. A espiritualidade se confundia com política, e nesse sentido, as mulheres podiam exercer influência direta sobre os rumos da comunidade. Portanto, o terceiro segredo das primeiras mulheres é esse. Elas foram, provavelmente, as primeiras líderes espirituais da humanidade. Seu papel ia muito além da vida doméstica. Elas eram guardiãs do conhecimento, da saúde e dos símbolos que davam sentido à existência humana. Mas há ainda um lado pouco explorado. Se a maternidade e a espiritualidade as colocavam em posição de destaque, como era o equilíbrio entre poder e submissão nas dinâmicas de gênero? Essa tensão será o centro do próximo tópico, onde veremos como as primeiras mulheres transitavam entre respeito e dependência dentro das tribos. A vida nas sociedades paleolíticas não era apenas uma luta contra o ambiente selvagem, mas também um espaço de disputas e negociações dentro das próprias comunidades. E nesse cenário, as primeiras mulheres viveram um paradoxo. Eram, ao mesmo tempo, essenciais e vulneráveis. Essenciais porque garantiam a sobrevivência biológica e cultural do grupo. Vulneráveis porque, em muitas situações, estavam submetidas à força física e ao domínio social dos homens. O poder das mulheres, como vimos, se expressava em dois campos principais: a maternidade e a espiritualidade. Isso lhes dava prestígio, mas não garantia igualdade plena. O acesso a recursos, a proteção contra predadores e até mesmo a própria sobrevivência muitas vezes dependia da aliança com caçadores e guerreiros. Isso criava um ciclo ambíguo. As mulheres eram respeitadas como fontes de vida e conhecimento, mas frequentemente submetidas às normas impostas por estruturas masculinas de liderança. Essa relação pode ser percebida nas próprias divisões de trabalho. Enquanto os homens saíam em longas caçadas, arriscando-se em confrontos com animais perigosos, as mulheres permaneciam próximas ao acampamento, coletando frutos, cuidando das crianças e preservando o fogo, uma das descobertas mais revolucionárias da época. Não se tratava apenas de uma tarefa secundária. Manter o fogo aceso era vital para a sobrevivência. Porém, aos olhos do grupo, a atividade de caça era vista como um ato de bravura e liderança, consolidando a imagem masculina como protetora e provedora. É nesse ponto que se instala o equilíbrio delicado entre poder e submissão. A influência feminina era indireta, mas significativa. Mulheres, ao transmitirem conhecimento sobre plantas, rotas de coleta e técnicas de cuidado, moldavam silenciosamente o destino da comunidade. Mas, ao mesmo tempo, podiam ser vistas como propriedade do grupo ou de determinados machos dominantes. Evidências sugerem que, em muitos momentos, a escolha dos parceiros não era livre, mas regulada por necessidades sociais ou pela força. Ainda assim, há indícios de que a submissão não era absoluta. Em alguns contextos, mulheres mais velhas, avós, parteiras e líderes espirituais podiam acumular prestígio a ponto de influenciar decisões coletivas, inclusive sobre caçadas ou deslocamentos. O conceito de avó cuidadora, discutido por cientistas, reforça essa ideia. Ao ajudar a criar netos, essas mulheres aumentavam as chances de sobrevivência da tribo, o que lhes concedia voz e respeito. Essa dualidade, respeito e dependência, poder e submissão, acompanharia a história por milênios. O que começou como uma adaptação às condições de sobrevivência se transformaria em estruturas sociais que ecoam até hoje. Portanto, o quarto segredo das primeiras mulheres está nesse jogo de forças contraditórias. Eram reverenciadas como guardiãs da vida e do espírito, mas frequentemente limitadas por dinâmicas de poder masculino. Essa tensão moldou não apenas as relações de gênero, mas também a própria forma como as sociedades humanas se organizaram. E isso nos leva ao último capítulo desta jornada. Qual foi o verdadeiro legado das primeiras mulheres? Que ainda carregamos delas em nossa forma de viver, amar e organizar o mundo? As primeiras mulheres da pré-história podem parecer distantes,
quase personagens de uma era perdida, mas a verdade é que muito do que elas viveram continua presente em nós. Seus desafios, conquistas e contradições moldaram a base daquilo que chamamos hoje de humanidade. O modo como se relacionavam, os papéis que ocupavam dentro das comunidades e até a forma como transmitiam conhecimento deixaram marcas profundas que atravessaram milênios. Um dos legados mais fortes está no campo da cooperação social. Foram elas, em grande parte, as responsáveis por manter os grupos unidos no cotidiano, cuidando das crianças, transmitindo histórias e saberes e garantindo que o fogo, símbolo de vida, permanecesse aceso. Essa herança se reflete na importância que as mulheres mantêm até hoje na transmissão cultural e na manutenção de vínculos familiares. Outro ponto crucial é a resiliência. Mesmo em contextos de submissão ou limitação social, as primeiras mulheres encontraram formas de exercer poder indireto, seja pelo conhecimento das plantas, seja pela sabedoria acumulada com a experiência, ou pela centralidade na reprodução e sobrevivência do grupo. Essa capacidade de resistir e adaptar-se continua sendo uma marca essencial da trajetória feminina ao longo da história. Mas talvez o maior legado esteja no campo simbólico. A imagem da mulher como fonte da vida atravessou gerações, aparecendo em estatuetas da Idade da Pedra, em cultos agrícolas e, posteriormente, nas religiões antigas. A noção de maternidade como algo sagrado nasceu ali nas planícies e cavernas, quando a continuidade da espécie dependia diretamente delas. Esse simbolismo, ainda hoje, influencia culturas em diferentes partes do mundo. No entanto, o eco mais profundo pode estar em nós, homens e mulheres, de maneira coletiva. Foi a partir do equilíbrio, mesmo que imperfeito, entre o poder feminino e masculino que surgiram os primeiros modelos de sociedade. A relação entre colaboração e conflito, proteção e submissão, liberdade e limitação, moldou não apenas as primeiras comunidades, mas abriu caminho para todas as formas de organização social que viriam depois. Assim, o legado das primeiras mulheres não se restringe ao passado. Ele vive dentro de nós. Cada ato de cuidado, cada transmissão de conhecimento, cada luta por espaço e reconhecimento ecoa a história delas. O que começou há centenas de milhares de anos ainda reverbera no presente, lembrando-nos de que a humanidade não nasceu apenas da força, mas também da resistência silenciosa e da sabedoria acumulada pelas mulheres que caminharam antes de nós. Agora eu quero saber de você. De que cidade está assistindo esse documentário? Comente aqui embaixo. Vamos adorar saber até onde essa história chegou. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para acompanhar nossas próximas viagens pela origem da humanidade. Nos vemos no próximo episódio.